Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema. Todos os dias eu com você, seu amigo e irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulados. Esta semana estamos falando sobre evangelismo, evangelização. Estamos finalizando essa semana falando mais sobre a importância do evangelismo, sobre a compreensão e entendimento sobre a evangelização. Algumas ideias que precisamos saber, outras que precisamos desfazer. E hoje eu queria compartilhar com você dois conselhos, na verdade. Um eu já até falei há uns meses atrás, quando eu falei sobre evangelismo intencional e evangelismo direcional. Ambos têm a importância, a extrema necessidade da direção do Espírito Santo. O evangelismo intencional, é aquele que a gente vai orando, vai buscando a Deus, a proclamação, a agenda local, as pessoas, as estratégicas, a organização. E é óbvio que vamos dependendo de Deus para isso tudo, através do Espírito Santo. O intencional é aquele que eu falei, que a gente, por impulso do Espírito Santo, a gente aborda uma pessoa para ministrar o Evangelho de Jesus para aquela pessoa, e quantos percebendo outras vezes ou muitas vezes também já estão ministrando a mensagem de Cristo para aquela pessoa, e com certeza o próprio Espírito Santo nos conduziu ali porque ele sabia da necessidade. Eu quero falar mais um pouco sobre isso. Essa dependência total do Espírito Santo para você que é evangelista, para você que vai para o campo da evangelização, que ama o evangelismo, essa total dependência do Espírito Santo, precisamos depender dele mesmo, porque é ele que convence o homem do pecado, é ele que vai nos dar discernimento das Escrituras Sagradas para ministrar a mensagem do Evangelho, é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, achamos por ser experiente, muitas vezes por ter um currículo já de evangelismo grande, nós saímos aleatoriamente para a mensagem do Evangelho. Muitas vezes confiamos nas nossas próprias forças, é aí que nos perdemos. É nesse momento que nos perdemos. Então, precisamos ter essa total dependência do Espírito Santo. E essa dependência é gerada por um relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo, porque foi Ele que o Senhor Jesus nos deixou como orientador, como consolador, como aquele que estará conosco todos os dias. É o Espírito Santo, então é com Ele que a gente precisamos ter relacionamento. Não é aquele relacionamento emotivo, não é aquele relacionamento que deixa a gente arrepiado, essas coisas não. É um relacionamento íntimo, um relacionamento com o Espírito Santo, aquele que está nos conduzindo como amigo, como um condutor, aquela pessoa que está mais próxima de nós. Então o evangelista precisa ter essa intimidade, precisa ter esse relacionamento com ele. Não adianta eu conhecer as Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse, não adianta eu ter evangelizado todo o estado que eu moro, o país, outras nações, se eu não tiver comigo a direção e o discernimento do Espírito Santo. É muito importante isso. Eu me lembro que uma vez eu estava em Salvador, no carnaval ali em Salvador, isso mesmo, no carnaval, com aquela equipe de missionários do Brasil e do mundo evangelizando ali em Salvador. E eu estava ali no Pelourinho e eu me lembro que eu vi um cidadão e eu ali orei em espírito: Senhor, me dá uma palavra para aquele homem ali. Deus me falou: ministra sobre família, né? Rapidamente Deus me falou isso através do seu Espírito Santo: ministra sobre família. E eu fui lá, eu comecei a conversar com ele, dar aquela introduçãozinha rápida e básica, mas comecei a compartilhar do amor do Senhor Jesus no contexto familiar.
E no decorrer da conversa ele começou ali a chorar e sabia que estava ali sem um conceito da esposa, tinha deixado os filhos sozinhos em casa para estar naquela folia ali. Enfim, Deus foi ministrando, foi compartilhando a mensagem do reino para ele foi entendendo e ali ele percebeu que realmente precisava ir para casa para ter o tempo dele de reconciliação com a família. Então, Deus faz essas coisas, é o Espírito Santo que dá a direção para a gente, nos dá a palavra, nos dá a orientação. Eu cheguei ali em Salvador com a equipe cheia de estratégia de evangelismo, cheia de técnica para evangelismo, mas é Ele que vai nos conduzir direcionamento, o Espírito Santo. Então precisamos estar próximo a Ele, íntimo com o Espírito Santo, para Ele nos dar a palavra certa. Eu me lembro que eu estava no Ribeirinhos, na região ali da Amazonas, e a gente ia sair para evangelizar pela manhã, aquele evangelismo intencional. A gente ia sair para evangelizar, tudo organizado, e Deus me deu uma palavra, Deus me mandou levar um valor X de dinheiro. Mas levar valor de X para evangelismo, ainda mais numa região que não tem nem o que vender, porque eram ribeirinhos, Tinha um comérciozinho aqui e acolá, mas pouquíssima coisa, não tinha precisão de eu levar valor para dinheiro, porque nós já estava já lanchado e não era a nossa programação isso. E Deus me mandou levar, o Espírito Santo me conduziu a levar. Sim, eu botei aquele valor X no bolso e fui. Aí comecemos a visitar as casas. Quando chegou uma determinada casa, já quase 11 horas, a gente começamos a compartilhar ali a mensagem para aquela família. Foi quando aquela mãezinha se abriu chorando e dizer que já era 11 horas, ia chegar meio-dia e os filhos dela não tinham comido nada e ela não tinha nem noção que ia dar para comer para os seus filhos no almoço. Aí foi aí que eu entendi o porquê. E ali naquele mesmo instante, eu fui impulsionado pelo Espírito em ofertar a vida daquela mulher. Para mim, aquele valor não tinha tanta importância no momento, mas para ela era extremamente um milagre de Deus e ela sabia o que fazer com aquele valor X. Então, é isso, é o Espírito Santo, e eu creio que você tem testemunho, você já ouviu falar, mas tenha o seu próprio testemunho, isso que nos edifica, para compartilhar sobre a experiência do evangelismo, da evangelização, nessa total dependência do Espírito Santo. Então, fica aqui o meu conselho, fica aqui a minha orientação como amigo, como irmão em Cristo. Dependa do Espírito Santo para evangelismo, não é porque a igreja está precisando evangelizar, não é porque a missão está com a programação para evangelizar, não é porque você tem N estratégias de evangelismo estratégico, técnica de evangelismo, não é porque você tem uma experiência no campo da evangelização, você tem um currículo missionário que você vai se agarrar nessas forças e sair aleatoriamente aí para evangelizar para o campo do evangelismo. Não, precisamos depender do Espírito Santo, Ele que vai nos dar, se o evangelismo é intencional, Ele vai nos dar uma data, vai nos dar o local, vai nos dar a equipe, vai nos dar a programação, vai nos dar a estratégia. Se é um evangelismo direcional, é Ele que vai nos impulsionar para as pessoas certas e nos dar as palavras certas e nos dar a orientação certa. Amém? Então, fica aqui a minha última dica dessa semana sobre evangelismo e evangelização. Dependa totalmente do Espírito Santo para quando for evangelizar. Não queira usar a sua experiências missionárias, evangelísticas, ou então as suas estratégias, os seus recursos humanos, o recurso pessoal, ou então o seu conhecimento bíblico. Dependa do Espírito Santo. O conhecimento bíblico, ele vai sim, como eu falei, ele vai totalmente contribuir, mas não adianta ter conhecimento bíblico se não tiver a direção do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, se vai evangelizar, seja intencional ou direcional, tenha totalmente dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Graça e paz. Até segunda-feira vamos estar falando um pouco mais sobre discipulado, a importância do discipulado. Jesus deixou claro, fazei discípulos de todas as nações. Então, segunda-feira a gente inicia essa semana no Momento Missionário para falar mais sobre discipulado. Fique conosco aí na Rádio Shema e fique nos acompanhando. Graça e paz. Até mais. O chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho.